Vamos fazer arte? E hoje será um personagem sério, né? Ou seja, um personagem de uma história que não seja cômica. E também a explicação do que é uma história séria e o que é uma história cômica, para você ver como os personagens são e como você deve usar esse tipo de coisa para contar a sua história. Vá logo se inscrevendo, vá logo compartilhando e eu já volto depois da vinheta falando mais sobre isso. Roda a vinheta. É isso. Para você desenhar uma história, né, você primeiro, claro, tem que ter a história, ou seja, escrever. Tendo ela escrita, você tem que definir que estilo será, né? Se será um estilo mais sério ou se será um estilo cômico. Um estilo cômico é os personagens dessa forma, ou seja, bem caricato, que seja engraçado, né? Que dê um visual engraçado para ser cômico, para ser uma história que dê para rir. Não que uma história séria não dê para rir, claro que você pode fazer uma história séria que seja para rir, mas geralmente uma história séria, principalmente de mistério, de terror, então você tem que usar os personagens um pouquinho mais parecendo uma pessoa séria, ou seja, o convencional, o clássico. Dessa forma, os personagens têm que ser trabalhados antes e ver o que é que vai casar na história. Esse personagem que eu vou desenhar aqui é de uma história minha de detetives, né? Que eu gosto muito de histórias de mistérios e tal. E também no estilo preto e branco, para vocês verem como é que é fazer esse tipo de coisa. Você encaixar o desenho na história. Algo que é muito importante. O desenho tem que casar com a história. Sem mais delongas, roda o personagem aí.
Viram, pessoal, como foi feito o personagem, como foi feito o estilo, para vocês entenderem bem o que é o personagem sério, o que é que vai casar com a história séria, sem ser uma coisa cômica, sem ser uma coisa caricata. Claro que o desenho é estilizado. Isso é que é o bom do quadrinho. Você pode estilizar o desenho e ao mesmo tempo ele ser sério, ao mesmo tempo ele ser sombrio, que essa é a ideia dessa história. E você pode ir experimentando e vendo o que mais se adequa à história que você quer contar, ou seja, o desenho que mais se adequa àquela história que você está querendo contar. Dessa forma, como eu falei anteriormente, você casa história com desenho. E aqui eu mostrei em preto e branco. Você pode fazer ele colorido. Isso tudo depende da história que você quer contar. Entendido? E para ver os vários estilos que eu escrevo e desenho minhas histórias, né? Você pode ver aqui, ó, no Kindle, que está passando aqui esses quadrinhos que tem lá no Kindle de forma digital. Você baixa e lê em tablet, celular, PC, notebook, no aplicativo do Kindle e também no aparelhozinho Kindle. Lá tem esses quadrinhos disponíveis para leitura, tanto cômico como policial, como terror, como romance, suspense, ou seja, uma mistureba que você pode conhecer. O link vai estar na descrição do vídeo. Mas é claro que tem pessoas que não gostam do quadrinho digital. Tem o quadrinho impresso de Enigma. Esses são os personagens cômicos, são os personagens mais caricatos. E aqui você já vê esse estilo de desenho e também a forma de contar a história, né? Um pouquinho mais engraçada, um pouquinho não, muito engraçada, que é o grande objetivo de você contar histórias cômicas, que tenha mistério, que tenha ação, que tenha dinâmicas de quadro, a forma que você conta, mas também que seja engraçado, porque são quadrinhos cômicos e policiais ao mesmo tempo. Misture essas duas coisas e faça sua história. E para ver mais da minha arte, você pode acessar esse meu blog aqui, ó, que lá você vai conhecer mais e mais do que eu faço aqui no estúdio. E também lá vai ter artes que podem ser adquiridas em camisetas, pôsteres e várias outras coisas. Nesse meu blog você vê os links para todo esse tipo de arte. Vá lá, conheça e passe adiante arte, porque é tempo de arte. Até a próxima!